Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 22 de setembro de 2011. Muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 15ª reunião da 6ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre através de sorteio com o vereador Jorge Carvalho, que dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, abrindo aqui os trabalhos da hora livre, eu quero iniciar fazendo um agradecimento ao secretário de Educação, Marcelo Verli, e à diretora da Escola Alberto Meyer, professora Adriana Bom, e toda a sua comunidade escolar, pela singela homenagem, mas muito importante para esse vereador, humilde professor, que recebo amanhã às 14 horas e aproveito e faço convite a todos os colegas e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Será inaugurada amanhã às 14 horas a sala de leitura da Escola Alberto Meyer, na Grande Spinelli, que leva o nome desse humilde parlamentar e professor por profissão. Então, eu agradeço ao secretário Marcelo Verli, à professora Adriana Bom e a toda a comunidade escolar lá da Escola Alberto Meyer, que fica na Granja Spinelli. Sinto-me honrado com esta homenagem e gostaria de dividir com todos aqueles que, ao longo do tempo, colaboraram e contribuíram para a minha trajetória, não só no magistério, como também na vida pública. E, dando prosseguimento, gostaria aqui, nesse momento, de anunciar que, na última quarta-feira, nós fizemos, na Secretaria Especial de Conselheiro Paulino, uma reunião com a presença do comandante da Altran, Coronel Celso Novaes, do secretário da Ordem Urbana, Coronel Hudson de Aguiar, o secretário de Conselheiro, Juarez Correia, e representante da Polícia Militar, para determinadas ações de organização do distrito, e alguma delas eu já quero anunciar, algumas. A principal e a primeira, a instalação pela Altran de um sinal de trânsito na UPA, próximo à UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, já que nós tivemos ali, estamos tendo uma série de acidentes. Eu estive ontem à tarde com o Coronel Celso, a programação é imediata, ele já está preparando para a implantação desse sinal de trânsito, visando dar mais tranquilidade e segurança à comunidade de Conselheiro Paulino e adjacências que usam aquela unidade de pronto atendimento tão importante na nossa região. Por outro lado, ontem à tarde o prefeito Dermerval determinou que a Secretaria de Fazenda faça o pagamento da passarela dos estudantes para que a empresa possa colocá-la e reativar aquele trecho em frente ali ao posto Ipiranga, que serve muito à comunidade do Prado, principalmente os alunos do Décio Monteiro Soares e do Colégio Rui Barbosa. Também fomos informados por Sua Excelência o Prefeito que a própria empresa que está fazendo o trabalho, as obras do PAC do Rio Bengalas, irá instalar a ponte, cujas vigas estão ao lado do campo do Nova Friburgo, no trecho compreendido entre a ponte do Prado e a parte final ali do estádio do Nova Friburgo, na Avenida Brasil. Essas vigas da ponte já serão implantadas de tal forma que o DR já pode fazer a pavimentação, já poderá iniciar a pavimentação do trecho da Avenida Brasil, compreendido entre Conselheiro e o Prado, desafogando, sob maneira, o tráfego na rua
da Adriano Afonso, naquelas outras ruas, descendo ali pela Adriano Afonso Neto, entrando na Avenida Brasil e desafogando na José Ernesto Quinustre e nas outras ruas que dão acesso ao centro do Prado. A empresa Siltur, eu anunciei aqui na última semana, na última sessão, que ela foi a vencedora da licitação para a retirada dos entulhos do campo do Nova Friburgo, fato esse que já terá início imediato, segundo o secretário Afonso Monerá. Também tratamos ontem, com o procurador do município, com o prefeito, a questão do município acionar judicialmente o INEA, no sentido de prosseguir a dragagem do Córrego Dantas no trecho compreendido do bairro do Prado, especificamente Califórnia, Canto do Riacho, Rua Lafayette Bravo Filho, até chegar à Foz, onde o córrego desemboca no Rio Bengala. É importantíssimo o desassoreamento do leito do rio naquela localidade, porque ali há uma necessidade de retirar não só a areia, mas os entulhos e detritos que ali estão na altura de 1,5 metro, para que o córrego volte a ter a sua vazão normal. Caso contrário, qualquer chuva ele vai invadir as ruas aqui citadas. E como o INEA retirou as dragas do Córrego Dantas e levou para Bom Jardim, não tem outra solução para o governo municipal a não ser acionar judicialmente, como fez com o campo do Nova Friburgo. 1 minuto. A questão da retirada dos entulhos só vai prosseguir porque o governo municipal conseguiu uma liminar junto ao Poder Judiciário, obrigando a EMOP a executar as obras de retirada dos entulhos sob pena de multa diária. Deu o prazo para que fosse iniciado e, esse prazo não sendo cumprido, recairá sobre o Estado uma multa diária que incide sobre o descumprimento da decisão judicial. Da mesma forma, nós chegamos à conclusão que, para trabalhar e obrigar o INEA a cumprir a sua obrigação, só através dessa ação judicial, porque o Córrego Dantas está extremamente assoreado, coloca em risco a tranquilidade e a segurança dos moradores em torno. Na sequência do córrego, Canto do Riacho, Califórnia, o bairro do Prado. Então, não restou ao município outra alternativa. Não há o diálogo, não há a compreensão. O secretário de Meio Ambiente, ele não gosta que chame de secretário de Meio Ambiente, o secretário do Ambiente, Carlos Mink, diz que a verba existe, mas que o problema só vai ser resolvido em 2013. E nós não vamos aguardar para que esse problema seja resolvido em 2013. Então, o município, dentro da sua prerrogativa de exigir que o Estado cumpra a sua obrigação, está impetrando uma ação contra o INEA para obrigar esse órgão do Estado a realizar a dragagem desse trecho do Córrego Dantas. Então, senhor presidente, eu encerro aqui agradecendo a paciência em me ouvir. Cadê o nome? Vereador Isaac Demani, dispõe de até 7 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Primeiro, gostaria de parabenizar a postura do município, trazida aqui a notícia pelo vereador Jorge Carvalho, porque é inadmissível que o rio Córrego Dantas, que vinha sendo dragado, deixou de ser porque os equipamentos foram levados ao município vizinho de Bom Jardim. Toda aquela comunidade, Jardim Califórnia, realmente está apavorada. O rio está assoreado, raso, e vem causando um grande temor a todos eles por conta da chegada do verão e, consequentemente, das chuvas. Então, o município tem mesmo e deve fazer isso como sua obrigação, ingressar com essa ação para buscar que
benefício, tranquilidade para aquela comunidade ali do Jardim Califórnia, ali da Rua Lafayette, Bravo Filho e Conselheiro Paulino, como bem em outras localidades que há necessidade também de uma ação mais enérgica, mais positiva por parte do Executivo, e que nós esperamos que essas ações sejam tomadas, porque os beneficiários serão a nossa população, e a nossa população não está em paz, não está tranquila, por conta da proximidade da chegada das chuvas. Tenho que falar aqui que uma solicitação que fiz, uma das solicitações que fiz à Secretaria de Obras, com relação à galeria lá da Rua Lusitano, de São Geraldo, está sendo refeita. Eu não estive hoje no local, mas pode até ser que já tenha terminado o serviço de reconstrução daquela galeria, que foi uma solicitação antiga daquela comunidade de São Geraldo, que aconteceu na tragédia de janeiro, ficou totalmente destruída e estava causando um grande incômodo a toda aquela comunidade. Então, a galeria está sendo refeita após um ofício que nós encaminhamos ao secretário de Obras. Também agradecer ao atendimento. Tem horas que nós pegamos pesado, criticamos, mas a hora que as coisas acontecem, nós temos que vir aqui à tribuna também reconhecer isso, esse agradecimento na rua, dos buracos que foram ali recuperados da Rua Aracaju, no loteamento Santa Bernadette, bem como toda a operação tapa-buraco foi realizada ali naquela comunidade. Houve esses dias uma divulgação numa das rádios aqui da cidade de que a Escola Municipal Naide Araújo Rodrigues estava sem abastecimento d'água por conta de uma situação lá causada pela Águas de Nova Friburgo. De fato, havia uma manutenção, uma recuperação na rede de água daquela localidade, mas a escola não ficou desabastecida. Aí eu recebi a informação direta da diretora da escola, da Marcele, de que a Água de Nova Friburgo, enquanto houve aquele reparo naquela rede de águas pluviais, abasteceu a escola com carros-pipos. Então nós temos que fazer justiça a isso, porque senão nós estaremos penalizando erroneamente aquelas pessoas que estão procurando trabalhar dentro da normalidade. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, uma coisa eu tenho que trazer a essa tribuna nessa tarde, nesse início de noite, que é com relação aos concursados de 1999 da Autarquia Municipal de Ensino Superior, da AMES. Existem alguns concursados, fizeram concursos em 1999 e o Executivo vem chamando os concursados de 1989. Nós fizemos aqui a nossa parte na Câmara Municipal, na tentativa de salvarmos o concurso de 1999, de tornarmos ele legal para que o Executivo fosse até o Superior Tribunal de Justiça homologar um acordo naquela ação que anulou o concurso de 1999. E nós presenciamos dia a dia, no jornal A Voz da Serra, a chamada dos concursados de 1999. Isso vem acontecendo. No entanto, não vem acontecendo com os funcionários, os concursados, na verdade, da Autarquia Municipal de Ensino Superior, que é a AMES, antiga, a FONF, onde funcionava a Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, que passou para a UF, Universidade Federal Fluminense. Esses concursados não estão sendo chamados, salvo o senhor Carlos Alberto Braga, o secretário de administração, foi o único concursado da AMES que foi chamado no concurso de 1999 e os demais aprovados para os números de vagas não foram chamados. Isso vem causando estranheza a esses concursados. Eu não estou fazendo aqui nenhum pré-julgamento da convocação do Braga, inclusive, doutor Braga, meu amigo pessoal, não estou fazendo nenhum julgamento com relação à convocação dele, mas se convocou nosso amigo, hoje secretário de administração do município, Carlos Alberto Braga, que se chame os outros concursados também da AMES. Eles têm o mesmo direito que tem o nosso atual secretário de administração. Se o senhor Carlos Alberto Braga, repito, não é nenhum julgamento com relação à convocação e posse do Carlos Alberto Braga, mas se chamou o Carlos Alberto Braga, tem que se chamar os outros concursados também de 1999, eles não podem ficar no esquecimento. Nós, vereadores, quando aprovamos aquela lei aqui, tentando regularizar a situação do concurso de 1999, foi para que todos os concursados de 1999 fossem chamados e tomassem posse nos seus cargos. Era para legalizar para todos, todos deveriam ser beneficiados. E há uma reclamação, repito, chegou ao meu gabinete, uma solicitação que estivesse aqui em nome desses concursados,
fazendo um apelo, clamando pelo direito deles, porque é direito desses concursados serem chamados. Infelizmente, até o momento, esses concursados da AMES não foram chamados. Então, repito mais uma vez, não é nenhum julgamento, nem pré-julgamento da convocação do atual secretário de Administração, Carlos Alberto Braga, que, repito, é meu amigo pessoal, mas o mesmo direito que o meu amigo pessoal, que o Braga tem, os outros concursados também têm, eles devem ser chamados. Aí eu faço um pedido direto a Vossa Senhoria, que é o secretário de Administração, para que agilize a chamada também desses concursados da AMES, que estão aguardando ansiosos aí a sua convocação para que sejam empossados nos cargos para o qual prestaram o concurso, bem como todos os outros concursados de 1999, que estão aí angustiados, aguardando essa convocação. Já não era tempo de regularizarmos a situação dos concursos no Nova Friburgo. Isso é uma angústia que se arrastou aí há mais por décadas, na verdade, por uma década, e trazendo angústia em muitas famílias aqui no nosso município, em Nova Friburgo. 1 minuto. Então, senhor presidente, senhores vereadores, um fato que vem causando aí angústia em alguns concursados pelos fatos deles não terem chamados e terem chamado apenas um dos concursados da Autarquia Municipal de Ensino Superior. Os outros também, lógico, por óbvio, têm o direito de serem chamados, e eu faço um apelo direto ao secretário de Administração, que, coincidentemente, aqui sem nenhum tipo de julgamento, de coração aberto, foi o único a ser chamado no concurso de 99 pela AMES. Então, os outros também, Braga, têm que ser chamados, é direito deles serem chamados, e eu espero e tenho certeza que a administração pública municipal não vai cometer essa injustiça com esse concursado, irá chamar a todos eles. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhoras e senhores. Senhores vereadores, vou passar a presidência para o vereador Isaac Demânio, para que eu possa também usar a hora livre. Vereador Luciano, Vossa Excelência dispõe de até 7 minutos com alguma tolerância. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores vereadores, hoje começarei aqui minha hora livre, fazendo aqui uma pequena homenagem a um grupo de idosos, mais precisamente 15 idosos, que há uns 20 dias atrás fizeram uma caminhada até a Catarina, começando às 7 horas da manhã, saindo ali da Praça do Suspiro, através de uma coordenação do professor Cristóvão, lá do Centro de Convivência da Felicidade, e eles fizeram uma caminhada, treinaram durante 8 semanas, e eu queria aqui dizer o nome de todos eles bem brevemente: senhor Ronaldo Rodrigues Banjar, senhora Zulmira Marques de Oliveira, senhora Maria Célia Zumbelli de Assunção, senhora Cléia Maria Ferreira Bastos, senhora Maria Eli da Rocha Carlos, senhor Atademes Carlos, senhora Valdielena Ferreira, senhor José Carlos Barbosa, senhor Alfeu Cardoso Batista, senhora Vera Regina Martins Coelho, senhora Ermelina Cledita Moser Tabela, senhora Edicéia Lopes dos Santos, senhora Terezinha Santos de Oliveira, senhora Marisa Lisboa e a senhora Vitória Paixão, sob coordenação do professor Cristóvão, grande abnegado professor de Educação Física do nosso município, fizeram o projeto Catarina, e o lema do projeto era: eu consegui, levanta Nova Friburgo. Eu queria aqui, em público, deixar a minha congratulação aos 15 idosos, ao professor Cristóvão, que, como forma de superação, tentaram aí provocar os poderes executivos, tanto do governo municipal como do governo estadual, que eles, apesar das limitações da idade e das dificuldades, fizeram a caminhada de 3 horas para subir, 3 horas para descer, mostrando e provocando os poderes executivos que podem reconstruir a nossa cidade. Então fica aqui a minha congratulação aos idosos que fizeram esse projeto Catarina, e provando, se eles conseguem com as dificuldades, por que não os poderes executivos do nosso estado e do nosso município não conseguem
entrar no entendimento para reconstruir a nossa cidade. Entendimento que falta do Poder Executivo Municipal e do Estadual. Como disse aqui já em várias sessões, prefeito e governo do Estado e governador do Estado do mesmo partido e não consegue um entendimento para o nosso município. Falar também aqui dos idosos, falar da Academia da Terceira Idade aqui muito brevemente, senhores vereadores. A Academia da Terceira Idade, que foi inaugurada em fevereiro de 2009 no Centro de Convivência da Felicidade, que conseguiu trazer sem custa nenhuma para o município, através de uma instituição financeira que comprou e doou para o município, hoje lá com mais de 300 idosos praticando suas atividades físicas na parte da manhã e na parte da tarde, diminuindo a procura em consulta médica, a procura por medicamento, a pressão de alguns idosos melhorou consideravelmente, portanto, melhorando a qualidade de vida da população idosa do nosso município. Infelizmente, a Prefeitura Municipal não comprou a ideia e não se interessa na qualidade de vida dos nossos idosos. Podendo trabalhar na prevenção do idoso, é menos tempo no Raul Sertã, menos tempo em posto de saúde do nosso município. Cada academia da terceira idade, que pode ser utilizada por 300 idosos, custa R$30 mil. Fiz uma emenda ao orçamento de 2012, mais uma vez, provocando o município para que se compre 5 academias em 2012, para a gente colocar em Conselheiro, Olaria, São Pedro da Serra, ou Lumiar, São Lourenço, para que os idosos desses locais não precisem de vir até o centro da cidade para poder fazer as suas atividades físicas. Gostaria muito que o Poder Executivo analisasse essa emenda com carinho, para que no ano que vem a gente possa ter mais 5 academias no nosso município. Cachoeira de Macacu já tem 3 academias da terceira idade. Guapimirim já tem 2 academias da terceira idade. E nós, que conseguimos trazer a primeira para o interior do estado, paramos na primeira, sem a prefeitura ter gasto R$1. A academia veio de graça para o município, já viu que deu certo, poderia estar agora trazendo essas academias para os locais mais afastados do centro, mas infelizmente o município só fica no sonho e na ficção. Hoje, começamos a hora livre, um vereador, líder de governo, dizendo do prazo que já foi liberado o pagamento da ponte dos estudantes. Já se passaram aí mais de uma semana e nada da ponte ainda. As pessoas têm que ir até o Prado e até Conselheiro Paulino para poder ir para o seu trabalho, para ir para a UPA, para levar as crianças na escola. A Praça de Conselheiro, meu querido vereador e amigo vereador Isaac Demani, deu um prazo aqui semana passada que em 20 dias entregariam a metade, que é uma vergonha, mas se entregarem a metade, vereador, está ótimo. Hoje eu estive lá visitando. Não posso adiantar, mas não vejo muita diferença do que era a praça. Estão trocando piso, cobrindo o coreto, né? E acabou. E não entrega antes dos 20 dias. O tempo está correndo, não entrega. Eu conversei com o encarregado lá, no mínimo 30 dias para entregar uma parte da praça. No mínimo, porque ele falou que a outra parte é mais complicada ainda para ser entregue. Então o governo que vive de ficção de prazo não chega a lugar nenhum, e quem sofre é a nossa população. Cadê as casas no Parque das Flores? Cadê as casas que iriam para as pessoas, para as famílias dos abrigos? As famílias dos abrigos voltaram para a área de risco. Voltaram para a área de risco porque não tem casa construída lá no Parque das Flores. Vereador, faltam 30 segundos. Obrigado, vereador. E as pessoas na área de risco e o terreno está lá parado ainda. Só fizeram a terraplanagem e nada mais. Então está a Praça de Conselheiro esperando prazo, está a Ponte dos Estudantes esperando prazo, está as casas populares do Parque das Flores esperando prazo, mas as chuvas vão chegar. Será que as vidas vão ficar esperando esses prazos? As vidas da população dos friburguenses? E agora eu tinha uma curiosidade, senhores vereadores, e acabei descobrindo, vendo na TV Alerj. Eu queria saber o gênio que indicou, vereador Luciano, conclua, por favor, as obras, as primeiras 8 encostas do nosso município. Ninguém tinha responsabilidade e a hombridade de bater no peito e falar, eu que indiquei.
E eu ouvi numa entrevista do seu Ícaro, presidente da EMOP, e ele falou que quem indicou as primeiras encostas no nosso município foi o senhor prefeito do município de Nova Friburgo e o secretário de obras do município de Nova Friburgo. Então, já que eles não tiveram a coragem de assumir quem tinha indicado as obras no nosso município, ficamos sabendo, através do presidente da EMOP, que falou bem claramente, após uma reunião da CPI da Alerj, que quem indicou as obras foi o nosso querido prefeito municipal e nosso secretário de obras do município, senhor Hélio Gonçalves. Matou minha curiosidade. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador Luciano Faria. Vereador professor Pierre, Vossa Excelência dispõe de até 7 minutos também, com alguma tolerância, e retorno à presidência ao vereador Luciano Faria. Obrigado, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, eu gostaria aqui de destacar a fala do vereador Luciano Faria, a questão do idoso. Eu venho aqui exatamente tratar de uma outra ramificação de nossa sociedade, são os jovens. E eu quero saudar imensamente todos os jovens que participaram da primeira Conferência Municipal de Juventude, realizada nesse sábado, dia 17 de setembro. Quero saudar todas as autoridades que compareceram, inclusive aqui presente o vereador Edson Flávio, que pôde estar na conferência. Mas eu quero inicialmente saudar toda a comissão organizadora da comissão, na pessoa da senhora Sara Oliveira, jovem Sara, minha ex-aluna, brilhante jovem. Também do Dante Zucchelli, do Jorge Roberto Fernandes, da Diriane da Paixão e Carlos Henrique Martins, que também foi meu aluno no IBELGA. E também quero saudar aqui os delegados presentes aqui na nossa sessão dessa noite, a delegada Nicole Luiz Galdin, o delegado Bernardo Fonseca, o delegado Bernardo Miranda e o delegado Jorge Roberto. A Conferência de Juventude foi uma etapa fundamental para a preparação de várias conferências que se seguirão, foram várias conferências municipais, e foram extraídos 15 delegados para representar Nova Friburgo no Estado e, posteriormente, na Conferência Nacional de Juventude, exatamente no trabalho das políticas públicas de juventude tão necessárias à nossa sociedade. Nova Friburgo já conta com o Estatuto da Juventude, a Lei 3.871, inclusive nós tivemos aqui a presença de uma conselheira nacional da juventude, o que foi extremamente relevante, essa participação da conselheira nacional, trazendo toda uma visão interessante de como funciona e como está o andamento dos projetos e políticas públicas também no Congresso Nacional. E a conferência contou com momentos especiais, foram 2 mesas de debate, debates interessantes. Nós tivemos a presença aqui da Superintendência Estadual de Juventude, nós também tivemos a presença da secretária do Conselho Municipal de Juventude de São João de Meriti, a jovem Letícia, e no caso da Superintendência, o jovem Leonardo. E eu gostaria de fazer uma saudação especial ao presidente dessa casa, que deu todo o apoio para que essa conferência se realizasse. Então, eu gostaria que fosse consignado em ata essa saudação ao presidente Sérgio Xavier, em virtude de todo o apoio que ele concedeu para a realização dessa Conferência Municipal de Juventude. E, de igual forma, eu quero também saudar o secretário de Assistência Social e Trabalho, o secretário Maduro. O secretário Maduro esteve presente, participou e apoiou 2 importantes medidas, tanto nessa Casa Legislativa quanto aquelas que foram debatidas na conferência. Quais sejam, primeiramente, o Conselho Municipal de Juventude, e foi aprovado aqui, agradeço aos vereadores,
pela aprovação da indicação legislativa e também a questão do Centro de Referência de Juventude, o CRJ, que inclusive o secretário já apontou que tem espaço para que esse Centro de Referência da Juventude seja instalado. É muito importante. Nova Friburgo está precisando imediatamente organizar as políticas públicas de juventude e dar acesso ao nosso jovem aos seus direitos. Uma primeira legislação municipal fundamental, como eu já disse, é o Estatuto da Juventude, e que eu clamo aqui aos pais, aos próprios jovens, conheçam esse estatuto, conheçam os direitos e alguns deveres que vocês têm. Já vou conceder, vereador. Tão importante caminhar com o estatuto à mão. São vários direitos importantes, são 105 artigos, e a Conselheira Nacional de Juventude, ela destacou a importância de Nova Friburgo já ter esse processo legislativo encaminhado. 1 minuto. É lógico que restam ainda outros projetos que estão sendo elaborados, e nesse sentido a gente conta com o apoio do presidente, com certeza irá apoiar, da Comissão de Políticas Públicas de Juventude, vereador Marcos Medeiros, que eu tenho certeza que vai dar o apoio pelo seu legado, pela sua história de juventude, na participação. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir conjuntamente essa base de políticas públicas e nós vamos à frente com a nossa juventude. Então, jovens, venham, jovens, participem, jovens, se interem dos direitos que vocês têm, e minha saudação especial a todos os conferencistas e, em especial, à comissão organizadora e aos jovens delegados que vão representar Nova Friburgo na conferência estadual. Eu gostaria de passar nesse restante de tempo a palavra ao vereador Edson Conclua, Flávio. por favor. Bem breve. Senhor presidente, seria muito rápido. É só para saudar o vereador professor Pierre e dizer que, como presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, a gente também está apoiando 100%. Mas o que eu quero enfatizar é parabenizar Vossa Excelência e o grupo todo que organizou essa conferência no sábado que nós tivemos aqui, e entendemos que Nova Friburgo deu um passo maior que o Brasil, vamos dizer assim, que 5.000 e tantos municípios no país inteiro, não acontece o movimento, não acontece a iniciativa de cobrar do poder público a formulação de políticas públicas voltadas para a juventude. E a conferência de sábado foi um marco na história de Nova Friburgo, porque é a primeira, né? O grupo que se envolveu, que realizou, foi o primeiro grupo, e num período que antecede, eu disse isso aqui, que antecede um período eleitoral, ou seja, será muito importante a participação da juventude, porque se apresentam candidatos a vereadores, candidatos a prefeito, e a juventude precisa fazer-se presente no processo e, ao mesmo tempo, inserir os seus projetos, inserir os seus programas dentro de uma política pública para 2012. Então, parabéns, Vossa Excelência, sabendo que todo candidato para 2012 e a candidatura majoritária também deve observar a construção dessas políticas públicas. Parabéns, Vossa Excelência, por isso. Obrigado, vereador. Então, concluindo, senhor presidente, a importância dessas políticas públicas, o nosso jovem não tem opções em Nova Friburgo, isso é muito sério. Tem muitos jovens se envolvendo por falta de opção, muitas vezes, da criminalidade, nas áreas de vulnerabilidade social em especial, não só nessas áreas, e nós precisamos construir essas políticas públicas. E essa Casa Legislativa tem um papel importantíssimo nesse processo, como já vem tendo. Eu quero aqui finalizar também agradecendo a presença, né, de palestrantes como o professor Ricardo Gama Costa, fez uma palestra brilhante, também a presença do secretário de Educação, Marcelo Verli, esteve presente, a presença da senhora Silva, do Centro de Referência da Diversidade, esteve também presente, dando um apoio imenso nessa conferência de juventude, e a todas as demais autoridades que aqui estiveram presentes. Senhor presidente, muito obrigado. Juventude, fecho essa fala com uma frase de Che Guevara, duas, aliás. O nosso alicerce fundamental é a juventude. E uma frase desafiadora ao jovem: a juventude que não se faz revolucionária apresenta em si uma contradição genética. Então, jovens, conclua, por favor, inspirados por Che Guevara, vamos à luta. Obrigado, presidente. Próximo vereador Renata Birrama, dispõe também de até 7 minutos.
senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Inspirado por Che Guevara e fazendo eco às palavras do ilustre vereador, professor Pierre, nós temos muitas esperanças na nossa juventude. E é justamente hoje, neste momento, que está sendo realizada na Cinelândia, no Rio de Janeiro, um movimento, uma marcha contra a corrupção. Essa marcha é a primeira grande manifestação no estado do Rio. Tudo isso começou com jovens que, sem ter nenhuma conotação político-partidária, vendo os desmandos, assistindo diuturnamente, diariamente, nos noticiários, com uma corrupção graça no nosso país. Foram 4 ministros afastados, muito bem afastados pela presidenta Dilma, em 8 meses e meio, todos eles acusados de envolvimento com a corrupção. Infelizmente, os que eram parlamentares voltaram a exercer as suas atividades e quem não era voltou para o seu ramo de atividade e fica no ar uma impunidade que foi também bastante explicitada com a absolvição da deputada Jaqueline Ruiz, com 62% dos deputados na Câmara Federal votando contra a cassação de uma parlamentar que foi pega recebendo propina, recebendo dinheiro, foi filmada para o Brasil inteiro. Ela foi absolvida pelos seus pares. E aí, os jovens de Brasília se reuniram, foram 25 mil. E hoje, na Cinelândia, um local marcado tradicionalmente pelas manifestações, onde o saudoso governador Leonel Brizola, por várias vezes, esteve ali. Era chamada até Brizolândia, na Cinelândia, que era o local onde se debatia as questões políticas e se denunciava abusos e falava-se contra a corrupção. Eu espero que esses jovens prossigam na sua marcha. E na madrugada de segunda-feira, foram fincadas na praia de Copacabana vassouras, que eram 513 representando os deputados federais e 81 representando os senadores, no total de 594 vassouras. É como se fosse uma vassoura metafórica, como era a vassoura do Jânio, se bem que essa comparação não se dá, porque o Jânio era um político de direita e renunciou sem explicar os motivos da sua renúncia, mas eles estão colocando na vala comum todos os políticos. E nós sabemos que não é assim, que tem políticos sérios, tem políticos que lutam em favor do povo e contra a corrupção, até porque existem no próprio Congresso muitos projetos até de 15 anos contra a corrupção que não são votados, são arquivados porque não há interesse dos deputados em medidas que resultem na diminuição, se não na erradicação desse mal que está assolando nosso país. Portanto, nós temos que aplaudir os jovens, aplaudir esses que, lutando contra a corrupção, um dos grandes males do Brasil é a corrupção. Em 9 anos, 1/3 dessa corrupção foi para a saúde. É por isso que os recursos da saúde são parcos. E o SUS não consegue, embora seja filosoficamente um modelo avançado e hierarquizado, não consiga suprir as suas necessidades por falta de recursos que são desviados no ralo da corrupção. É preciso enfatizar isso. É preciso que a juventude de Friburgo se associe, se una
a esses movimentos contra a corrupção. Nós não podemos aceitar mais que o Brasil é um país que está entre os 5 maiores países do mundo em extensão territorial, está entre os 5 maiores países do mundo em população, terras férteis e produtivas, 2, 3 safras no ano. Quem é que tem isso? Riquezas minerais incomensuráveis. Nós temos aqui autonomia em petróleo sem o pré-sal, ainda sem o pré-sal. E além disso, nós temos a maior quantidade de água potável do planeta, 12%. E também temos aqui a maior biodiversidade do planeta, junto esses elementos, com uma população ordeira, pacífica, trabalhadora e que não tem tido as oportunidades que nós estamos vendo agora no Enem. 1 minuto. As oportunidades que o ensino público poderia oferecer para que as pessoas pudessem galgar novos horizontes. Infelizmente, tudo isso não ocorre, porque o nosso país, a classe política, é grande culpada. E o eleitor tem que pensar muito, porque esses políticos corruptos se enriquecem e continuam no poder, continuam se elegendo, continuam aumentando as suas fortunas, enquanto a maior parte da população vive fragilizada, vive... Vereador, concede a parte? Perfeitamente. Vereador, eu estou na vida pública desde 92, atuando firmemente e sempre combati a corrupção. Os que me conhecem sabem, advoguei em vários municípios, advoguei em vários, até a nível de Estado. Fui advogado do governador Brizola, Vossa Excelência do PDT sabe disso. Eu acho que quando a gente começa a falar em corrupção, nós temos que começar a cobrar também dos partidos políticos que têm que fazer, filtrar os seus candidatos. A ficha limpa não tem que ser a população em votar, não. Começa, não ser justiça decidir. É os partidos políticos começarem a se filtrar. E segundo lugar, por favor. Eu acho que a população também tem que saber em quem vota. Porque criticar políticos corruptos é muito fácil. Mas se tem algum político corrupto, quem os elege é o próprio povo. Então, eu acho que nós temos que ter o povo hoje, que Vossa Excelência está com o seu mandato aqui, Vossa Excelência não passou por um concurso público. Está aqui através do voto popular. Tem que começar a consciência popular. A população tem que aprender a votar em políticos, saber quem é quem nessa história toda. Porque a crítica é muito fácil. Só isso. Conclua, por favor. Concluindo, senhor presidente, senhores vereadores, nós temos que lamentar que a reforma política não sai e nós temos muitos partidos no Brasil, poderiam ter extintos com a reforma política, mas não há interesse dos políticos, querem manter a mesma situação e querem ficar sempre eternizado no poder. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Ranami Nassif, que dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu subo essa tribuna hoje e, inicialmente, eu quero falar sobre um voto de pesar que eu faria protocolar nesta casa, mas o vereador Marcos Medeiro protocolou à minha frente em relação ao Suane Zanoni, um jovem rapaz que estava em equipe de motocross, campeão mundial, é brasileiro, vice-campeão brasileiro também, com 2 títulos, me parece, vários títulos. Um rapaz humilde que levou o nome do Brasil, Nova Friburgo e o Brasil nesses 4 cantos do mundo. Infelizmente, ele veio a falecer devido a um acidente ocorrido no domingo à tarde, uma corrida em Minas Gerais. Então, eu quero deixar registrado aqui. E os pais dele, o seu Pedro e Dona Vera, que Deus dê muita força para passar por esse momento. Senhor Pacho. Pelo que o Suan, eu tive a oportunidade de conhecer poucos contatos com ele, mas era um jovem rapaz que ele era humilde, companheiro, e era um exemplo de atleta, de esportista. Então, acho que hoje, não as equipes de motocross estão de luto. Eu acho que em Nova Friburgo, o Brasil está de luto por esse rapaz. E vou pedir ao governo municipal, até eu falei com o vereador Jorge Carvalho, que é ali do governo, que o Poder Executivo decretasse o luto oficial pelo menos por 3 dias.
porque foi uma perda hoje, nós perdemos praticamente um herói. O Friburgo perdeu o Suan como o Brasil perdeu a Ayrton Senna. É a comparação que eu faço. Concedo a parte, vereador Edson Flávio. Vereador Nami Nassif, eu acompanho Vossa Excelência e a casa certamente obedecerá ao minuto de silêncio. Quando aconteceu aquele campeonato de motocross ali na região de Conquista, o Suyan Zanoni foi o grande campeão. E não só com o seu espírito de guerra, é um jovem talentoso do motociclismo, também nos momentos que nós estivemos ali participando daquele campeonato, ele veio até onde nós estávamos por diversas vezes e mostrando-se uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito educada, tirou foto conosco, nós estávamos com algumas crianças lá e tudo, e ele prontamente fez questão de estar conosco ali, e mesmo sendo o campeão que ele é, não era, ele é. E hoje esse rapaz novo, ele escreve o nome dele no esporte brasileiro, marca o esporte brasileiro, e eu creio que toda a categoria, todos os atletas, todos os profissionais que conheciam o brilhantismo desse rapaz hoje está também triste. Então eu quero me juntar a Vossa Excelência no que Vossa Excelência fala, e daqui a pouco certamente nós respeitaremos o minuto de silêncio, não só por ele, mas também por outras pessoas importantes que faleceram nesses últimos dias. Senhor presidente, eu deixo aqui registrado e a gente pede a Deus que dê força ao pai, os pais do Suan, o senhor Pedro, dona Vera e a irmã dele também, que para enfrentar essa perda muito grande que nós tivemos. Nós perdemos um talento, o Friburgo perdeu um talento. E também deixar registrado aqui, senhor presidente, senhores vereadores, um voto de congratulações que eu faço também com o padre Marcos aqui da Igreja Catedral, que fez aniversário dia 17 de setembro. O padre Marcos realmente ele tem feito um trabalho excepcional na Igreja Católica, tem trazido todos os jovens para dentro da igreja e feito um trabalho com jovens, talvez que em Nova Friburgo, aqui, nós aqui dessa região, poucos acompanhamos isso nos últimos tempos. Então, e essa casa aqui também já teve, por minhas mãos, a indicação de minhas mãos, essa casa, por unanimidade, já deferiu, otorgamos a ele, que será entregue na próxima agora, um título de cidadão friburguense. Então, eu queria deixar registrado aqui o voto de congratulações também do padre Marcos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria também deixar... Brevíssimo, só para comentar e destacar o voto que Vossa Excelência faz com o padre Marco Vinícius, que de fato tem procurado fazer um trabalho junto à juventude, ratificando a palavra de Vossa Excelência, e também enviar a saudação a ele e a toda a comunidade da Catedral. De igual forma, Vossa Excelência também participa das atividades na igreja. Então, realmente, um voto extremamente merecido. Eu gostaria de ratificar e corroborar as palavras de Vossa Excelência. É um prazer, grande vereador. Obrigado, vereador. Então, vereadores, eu também trago aqui, a gente chega nessa casa aqui, nós estamos caminhando pelo município, como eu falei aqui na última sessão, e Nova Friburgo realmente passou por uma catástrofe, que foi dia 12 de janeiro. E hoje se torna uma tragédia. A vida que as pessoas vêm levando em todos esses bairros que foram destruídos pela catástrofe do dia 12 de janeiro, e a omissão dos poderes públicos em dar resultado, solução àquelas comunidades. É aluguel social, é voto de informações na comunidade, é rio que não faz desassoreamento, como aqui no Córrego Dantas, aqui no Conselheiro Paulino, temos aqui o Canto do Riacho, quer dizer, semana passada, na última sessão aqui anterior, eu já tinha falado sobre isso. Mas uma coisa tem me preocupado também, senhores presidentes, senhores vereadores. O que tem me preocupado agora, que nós temos uma cidade que tem que ser totalmente reconstruída. Mas nós temos que reconstruir a cidade também, não só os bairros também. Temos que reconstruir a cidade na sua estrutura financeira e socioeconômica. Onde eu quero chegar com isso? Nova Friburgo, hoje, eu tenho observado que várias empresas que foram atingidas pela tragédia, e pela qualquer preço que tiveram, elas fecharam e não retornaram suas atividades. E o pior ainda, empresas que poderiam vir para Nova Friburgo não estão vindo. E empresas que estão aqui estão saindo de Nova Friburgo. Por que isso? Nova Friburgo, hoje, nós temos que fazer uma reforma tributária. Um minuto. Nós temos que fazer uma reforma tributária em Nova Friburgo. Nós não podemos ter empresas aqui pagando 5% de ISS, enquanto empresas aqui ao lado, em Bom Jardim, pagando 2% de ISS. Não podemos ter empresa em Friburgo pagando 5% de ISS e essa minha empresa pagar 0,65% de ISS em Maricá. Não podemos ter empresa em Nova Friburgo pagando 17% de ICMS e em Bom Jardim pagando 2% de ICMS. Isso, vereador, senhor presidente, vai haver um esvaziamento econômico no nosso município.
Bom Jardim fala que havia um desenvolvimento econômico muito grande em Bom Jardim, mas tem que haver. Se nós colocarmos a diferença do ICMS para Nova Friburgo para Bom Jardim, é absurdo. São de 15%. Conclua. Então a empresa poderia pagar hoje 20 mil de ICMS, em Nova Friburgo vai pagar 2 mil em Bom Jardim. E dentro de onde economizaria 250 mil reais. Então, eu deixo aqui registrado, voltaria à tribuna com esse assunto na próxima sessão. Eu acho que nós, vereadores, temos que atuar nessa relação com isso, pedir o Poder Executivo que faça uma redução da carga tributária, na carga tributária das empresas friburguenses. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Cláudio Damião, também dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu disse dessa tribuna outro dia que seria repetitivo algumas vezes, e vou ser repetitivo, com relação a questões básicas. Porque as principais, eu já disse aqui, repito, o município não está olhando. Tem sido voz corrente entre os vereadores, pelo menos a maioria dos vereadores, né, que não defendem esse desgoverno, de que a cidade está largada e abandonada. E as questões básicas não são vistas. Imagine as principais e as primordiais. Eu tenho reclamado aqui que a cidade parece um queijo suíço, buraco para todo lado. E de tanto reclamar, a prefeitura resolveu mandar uma equipe no Alto das Brownies e começou a cobrir o buraco. Só que eles cobrem um e esquecem dos outros. É curioso isso, eu não sei como é que eles fazem, eu não sei se eles têm algum tipo de contrato de precarizar tudo para fazer da mesma forma como eles fizeram com a capina e varrição, que o município fazia todas as ruas por 3 milhões, eles entregaram 500 ruas por 6, quase 7 milhões. Então, eu estou chegando à conclusão de que eles querem privatizar o serviço também de recuperação de pavimentação. Então, para precarizar bastante, deixar o sujeito aborrecido, ano entra ano, sai ano, a rua esburacada, arrebentada, o sujeito quebrando mola de carro, correndo risco de atropelamento, e a prefeitura é incompetente, já que não cuida do primordial, né, do essencial, das principais questões que o município tem reclamado, a municipalidade tem reclamado, a população tem reclamado, pelo menos cubra os buracos das ruas, e não faz. Eu quero repetir que no bairro Catarcione, na rua Antônio Banja, a população de lá vai ficar sem ônibus, porque há mais de um ano tem sido enviado ofício à Secretaria de Obras e eles não têm a capacidade de fazer uma visita ao local para cobrir aqueles buracos e permitir que os ônibus circulem adequadamente numa área perigosa, uma área íngreme, que precisa de asfalto e de recuperação de um buraco enorme colocado ali. Se alguém pegar o carro e for para a Avenida dos Ferroviários, já no outro extremo, vai encontrar o mesmo problema, buraco para todo lado. Se subir para o Catarcione, ali naquele condomínio, buraco também esparramado para todo lado. Então, onde vai é buraco. E a prefeitura não consegue dar conta do básico, do mínimo. Vou repetir aqui mais uma vez também. Há mais de um ano aprovei um projeto nessa casa que fala da transparência, transparência na educação. Fica a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo obrigada a divulgar em sua página eletrônica ou em sítios virtuais da Secretaria Municipal de Educação as seguintes informações relativas às escolas municipais. 1. A relação destas escolas com localização, telefone, endereço eletrônico de correspondência. 2. O quadro de funcionários, incluindo a direção, os professores e pessoal de apoio. 3. O projeto pedagógico. 4. O desempenho de cada unidade de educação no IDEB ano a ano. E por aí vai. São informações importantes para que os pais ou os interessados possam conhecer a realidade da educação no município. É uma questão simples. A gente está falando de uma situação muito simples. Basta colocar na internet. E a lei foi aprovada e não cumpre a lei. E eu já estou perdendo a paciência, vou ingressar com uma ação na Justiça. Porque eu enviei ofício ao secretário, já fiz uma visita, já fiz a solicitação do plenário da Câmara, porque blog de autopromoção não vale. O que vale é colocar na página da Prefeitura, como uma informação pública. Isso não tem acontecido. Então, volto a reclamar. O vereador Renato Abirhammer falava aí da questão da corrupção, né? E eu também apresentei um projeto sobre o ficha limpa para secretário municipal, presidente, superintendente ou diretor de administração pública direta ou indireta no município de Nova Friburgo. E aí, vereador, estou tentando, há um ano que esse projeto está parado, ele não anda, não vai nem para lá nem para cá.
e a gente já está chegando ao final do ano, daí a pouquinho, corre o risco dele ficar arquivado e engavetado. Então, nós precisamos de transparência. Uma das principais maneiras de evitar a corrupção é tendo transparência. É escolhendo melhor os representantes. Concordo com o vereador Nami, como ele diz que os partidos também têm responsabilidade e obrigação. Porque tem mesmo. Tem que escolher melhor os seus representantes, os seus quadros. Agora, na administração pública, os que são indicados não podem ser apadrinhados se eles não têm uma ficha limpa. E esse debate está permeando o cenário nacional, se discute isso em todos os cantos. Então, nós temos que ter qualidade na administração pública com quadros que não tenham um passado ou uma ficha corrida, né? Tenham um currículo. Ficha corrida não vale. Então, nós precisamos aprovar esse projeto. Eu estou fazendo um apelo aqui para que venha a voto esse projeto que trata da questão do ficha limpa para secretário municipal ou diretor de autarquia, enfim. É uma solicitação que, mais uma vez, eu repito aqui, solicitando o apoio dos meus pares. E, repetindo, as ambulâncias do SAMU continuam paradas há alguns meses. E, numa das entrevistas que dei para a TV local, a Inter TV, eu já havia feito a denúncia e eles foram ouvir o outro lado, o contraditório. E a secretária de Saúde disse, na ocasião, isso está no YouTube, qualquer pessoa pode assistir, que faria um convênio com a UF para imediatamente instalar as ambulâncias do SAMU, porque as pessoas podem estar morrendo, necessitando de socorro e não tem ambulância. E tem 2 ambulâncias apodrecendo no pátio da Fundação Municipal de Saúde. Aí eu ouvi aqui uma justificativa do líder de governo, é porque não tem documento. Ora, mas não foi isso que ela disse no dia que ela deu a entrevista para a Inter TV, para a TV Globo. Ela disse que faria sim o convênio com a UF, porque era a solicitação que nós fazíamos. Porque anteriormente também não queria. A suspeita era de que faria um convênio com uma empresa privada para fazer a qualificação do pessoal, médico, enfermeiro, maqueiro, motorista, em detrimento da UF, que não teria custo algum. Pois não, vereador Renata Birramer. Inabilitaria todos os veículos da prefeitura, porque não tem vistoria nenhum. Pois é. Se o problema é documento, eu venho denunciando aqui desde o início de 2009 que os veículos públicos do município, diferente do cidadão comum, que o seu carro tem que ter o IPVA em dia, senão ele vai ser rebocado, além da multa que leva, os veículos do município, nenhum deles tem a sua validação, a sua vistoria efetuada pelo DETRAN. Então, a lei vale para um, não vale para outro. Pois não, vereador Edson Flávio? Não, breve à parte. Se a Secretaria Municipal de Saúde não tem competência para cobrar a elaboração do documento desses veículos que salvariam vidas, aí é o cúmulo. Então, Vossa Excelência está no caminho totalmente correto, porque a cobrança por parte do Legislativo, através do mandato de Vossa Excelência, está feito. Agora, executar, fazer acontecer, isso tem que ficar bem claro para o cidadão. Né? Às vezes o cidadão passa lá, vê a ambulância do SAMU parado lá, fala assim, esses vereadores, essa prefeitura. Não é esses vereadores, é a prefeitura. Conclua, por porque favor. é poder do Poder Executivo prerrogativo de resolver esse problema. Exatamente. Obrigado, vereadores, aí pela parte. Senhor presidente, só apresentar aqui uma cartilha que recebi de um cidadão preocupado com a situação de calamidade do município e com as chuvas, que é a comunidade mais segura, mudando hábitos e reduzindo riscos de movimentos de massa e inundações, ou seja, movimento de terra, deslizamento de barreiras. Pedi que que foque aqui a cartilha. Nós não temos muitos exemplares, temos alguns exemplares, foi doado por um cidadão de Nova Friburgo, preocupado com as chuvas que vão se apresentar, e ela orienta a comunidade de como deve proceder, os cuidados que deve ter. Quem tiver interesse, os vereadores ou qualquer cidadão que tenha interesse, pode entrar em contato conosco no Gabinete 1 e nós vamos disponibilizar os exemplares que temos para que possa orientar aí as comunidades em Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado aos vereadores que fizeram a parte. Próximo vereador, Marcos Medeiros, também dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, infelizmente a cidade de Nova Friburgo, nesse final de semana, ela teve disseminada uma notícia que estarreceu a todos. Isso porque, num primeiro momento, era uma pedra que rolou de uma encosta, caiu em cima de um automóvel e veio
a óbito uma senhora. Mais infelizmente ainda, óbvio, é que essa senhora era uma senhora de bem, uma pedagoga que estava sempre sorrindo, sempre alegre, sempre levando otimismo para as pessoas. Ela se chamava Maria Helena Toffani e era mãe de um dos meus assessores que agora presta serviço em outro local, mas continua sempre junto conosco, nos ajudando. Preocupado, fui até ao local, o vereador Edson Flávio, pela manhã, para poder identificar o que aconteceu. Uma pedra rolou e, pasme, vereador Cláudio Damião, chegando ao local, rua, na parte de cima, Adolfo Júlio Bom, o local chama Paraíso, ali depois de Campo do Coelho, aonde, vistoriando a área por cima da RJ 130, tive a informação que eles estavam vindo de Teresópolis para Friburgo, e logo ali após a entrada do Jardim do Negro, 50 metros para frente, essa pedra desceu. Aí eu olhei, infelizmente, a senhora falecida, e procurei ver de que forma essa pedra se deslocou, se tinha algum capim amassado, algo nesse sentido. Não conseguindo identificar de que forma aconteceu, subi até a rua Adolfo Júlio Bom, onde tem o loteamento, e um senhor estava construindo a sua piscina. Ele cavou, retirou pedras desse buraco e colocou próximo à encosta. E, ato contínuo, ele pegou e começou a rolar essas pedras encosta abaixo. A encosta deve ter mais ou menos uns 200 metros e uns 60 graus de inclinação, e começaram essas pedras a caírem no asfalto. Vários são os moradores que eu tive oportunidade de conversar e que me disseram que desde cedo essas pedras estavam caindo. E uma delas, infelizmente mais ou menos desse tamanho, ela rolou, pegou como rampa, voou e atingiu o automóvel e matou, infelizmente, a pedagoga Maria Helena, minha amiga, e por desdobramento, seu esposo, que estava na parte da frente, está internado no hospital Raul Sertã. A gente espera que ele sobreviva, mas está em estado gravíssimo. Por que fui verificar, vereador Edson Flávio, o acontecido? Óbvio, primeiro, pela preocupação do ser humano, por desdobramento, um ser humano que eu tenho relação, por desdobramento, um ser humano que eu tenho relação, que foi atingido por uma pedra. Aí a gente nos remete à pedra que está ali na Vila Amélia. A gente nos remete às pedras que estão lá nos Três Irmãos, as pedras que estão em várias localidades do nosso município, colocando o nosso povo e a nossa gente, infelizmente, a perigo. Fica à vontade, vereador. Vereador Marcos Medeiros, primeiro eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, e por causa da perda da mãe do Tofani, do Marcos, e do Tofani, né, que é amigo nosso, morou ali no Nova Suíça, né, e a gente sabe que é uma dor muito grande, e algo que ninguém, aliás, nós não planejamos o que vai acontecer com a gente no futuro. Na verdade, nossa vida, literalmente, ela está nas mãos de Deus. Porque quem poderia imaginar que alguém passando numa via, não havia chuva, não havia nada, pudesse haver um deslocamento de uma pedra daquela e atingir o carro, e não passa tantos carros naquela via, mas naquele exato momento estava passando um veículo com uma cidadã e aconteceu. Mas Vossa Excelência lembra a preocupação da comunidade nessas comunidades que Vossa Excelência citou, né? Três Irmãos e etc., essas pedras que estão nessas localidades, que o governo do Estado, eu digo o governo do Estado porque quem tem a estrutura, quem tem o equipamento, quem tem os recursos para buscar a solução para esses problemas é o governo do Estado. Eu não acredito que o município tenha equipamento suficiente para poder fazer a remoção, a implosão, não sei, dessas pedras que estão aí. Inclusive, uma delas ainda está inteira lá no Três Irmãos. Mas é importante porque a comunidade, depois dessa notícia, as pessoas que vivem nessas áreas de risco, elas ficam cada dia mais temerosas, cada dia mais preocupadas, e nós todos também. Agora, o governo do Estado, eu não consigo entender o porquê de não solucionar
uma vez que eles estão com o seu aparato todo aí, a IMOP está aqui, a estrutura do governo do Estado está aqui, e as respostas não estão chegando, e nós estamos cobrando. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela fala e me solidarizo com a família do Tofani. Não pude ir lá no velório, a notícia chegou assim de repente, mas foi um fato trágico que aconteceu nesse fim de semana em nossa cidade. E ficou claro? Conselho à parte. Fique à vontade, vereador. Eu também queria me solidarizar com Vossa Excelência aqui e pudesse assinar o voto de pesar da família Tofani, da Maria Helena. E ironia do destino, porque o vereador Edson falou aqui, não estava chovendo, a Excelência falou, não estava chovendo, não estava nada. A pessoa foi limpar o quintal, o terreiro, deixou uma pedra na beirada e a pedra veio rolar. Mas acho que ele jogou, eu acho que ele assumiu o risco, cara. Eu não posso eu não quero entrar nesse detalhe. Juízo de valor, porque a gente não pode incriminar ninguém. Mas ironia de destino, resistência aqui. Eu acho que ele esperava que a pedra ficasse presa em um determinado ponto da encosta. Isso não aconteceu, infelizmente, veio trazer a óbito. Isso é óbvio, quem está nos assistindo que tire como lição para que não role pedras achando que ela vai ficar presa. São 7 minutos, então tem que ser jogo rápido. Outra questão que o vereador Nami chamou aqui vereador. a atenção na tribuna com relação a Suian. Eu fiz o levantamento, vereador, haja vista que, óbvio, o Suian era uma pessoa muito querida por todos nós, um grande esportista, um garoto cheio de vida e que todos nós esperávamos que ele chegasse a ser campeão mundial. Mas olha a ideia de Jerico, vereador Nami, vereador Edson, vereador Jorge Carvalho. Foi construída uma pista de motocross. Chamo bem a atenção para que vocês observem. O Suian faleceu porque quando ele saltou com a moto, quando ele caiu no chão, ele desequilibrou e foi com a cabeça em um coqueiro. Uma ideia de Jerico, o camarada construir uma pista de motocross e deixar uma árvore próximo da pista. Vereador, eu vi ele assistir o vídeo do acidente dele, ele voou da moto. Vi o vídeo, só levantei as informações. Então, aí, se você observar, por exemplo, ali em Duas Pedras, aonde próximo ali ao aterro, no Curral do Sol, ali no Vale do Sol, tem 2 árvores ali que eu já filmei dezenas e dezenas de acidentes com relação àquelas árvores que estão ali. Várias pessoas perderam as suas vidas ou tiveram ferimentos em função daquelas árvores. Então, que possa se cortar essas árvores através de uma indicação que eu fiz. Óbvio, isso não vai trazer o nosso amigo Suian de volta, mas, de qualquer forma, trazendo uma experiência que, infelizmente, mal sucedida aconteceu nesse evento, que a gente possa corrigir em nossa sociedade. Por outro lado, estive visitando o Valdec, na Fundação Olho Verde, que se faz presente aí, que ali no Ouro Preto vai disponibilizar médico para a sociedade. Nosso amigo Oliveira, que está nesse momento na assistência, uma grande liderança da Village, onde ele mostrou a parte do alto da Village, onde a barreira caiu e ela deslocou a água, ou seja, a captação de água, onde os bueiros estão entupidos. Conclua, e tem uma rachadura enorme que ali, conforme o Oliveira falou, é uma tragédia anunciada. Visitei também o Nova Morada, também tem o mesmo problema, em Rio Grandina, onde o Joilson se faz presente, outra liderança, e tem outros assuntos, mas eu vou deixar para a próxima reunião. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E para finalizar, o vereador Reinaldo Rodrigues também dispõe de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, começo a minha fala saudando já presente aqui na nossa assistência pessoal do Viva Rio, na figura do senhor Humberto Damasceno, aqui presente também. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, nesse último final de semana, mais um acidente na Via Expressa. Eu estou cansado de chamar a atenção das autoridades. A Via Expressa já teve diversas vítimas fatais, né? E como hoje é proibido por lei a questão do quebra-mola, é preciso que com urgência se tome alguma providência, porque todos os finais de semana ocorre um acidente na Via Expressa, infelizmente. Aí a gente está cansado de pedir, espero que mais uma vez o meu apelo aqui, já encaminhei ofício ao Estado, ao TRAN, enfim, a todos os órgãos competentes, e nenhuma providência tem sido tomada, e aquela via tem, infelizmente, muitas vidas têm sido deixadas ali.
Bem, senhor presidente, senhores vereadores, hoje também recebi no meu gabinete algumas pessoas lá do condomínio do Lago, que foram 18 residências que foram abaixo lá e que estão interditados pela Defesa Civil, e nem o Estado, nem a Prefeitura até agora tomou nenhuma providência. Estou fazendo esse apelo também para que as pessoas possam entender que as pessoas lá têm urgência porque tiveram que abandonar suas casas e até agora nada foi feito. A gente espera realmente que as autoridades possam ter uma atenção com esse pessoal do condomínio do Lago. Vamos falar de coisas boas agora. Essa semana, na rua Maria da Glória Neno, lá em Olaria, foi dado início à obra de pavimentação, não só com paralelo, mas com asfalto, né? A obra, quem ganhou a concorrência foi a Siltur, e a obra se iniciou nessa segunda-feira já, com pavimentação asfáltica, com paralelo e uma escada hidráulica, porque lá tem uma questão de uma galeria que a água, quando por ocasião das chuvas, ela joga lá embaixo na rua principal, causando perigo aos moradores, e a Siltur já iniciou essa obra, a segunda-feira a obra já está sendo feita. Tivemos também uma reunião essa semana, na segunda-feira mesmo, com os comerciantes da rua Presidente Vargas, em Olaria, e quero aqui agradecer ao prefeito e agradecer ao pessoal da Secretaria de Projetos Especiais, em nome do Gustavo Sarruf, que é uma verba do Ministério da Cidade, que já estava se perdendo essa verba, e pela agilidade do Gustavo Sarruf, da Secretaria, a gente conseguiu recuperar. E nós tivemos uma reunião com os comerciantes. Vai ser a primeira rua do município de Nova Friburgo a ter calçadas padronizadas, com acessibilidade para os cadeirantes, estacionamento, as calçadas todas padronizadas, com estacionamento talvez na vertical. E durante essa reunião foi muito falado, e o prefeito Dermeval já está tomando providência nesse sentido, a meu pedido, a mudança da feira de Olaria para um local mais adequado, porque a feira hoje, já cansei de falar isso aqui, já está tomando 3 ruas, Presidente Vargas, Rua São Roque, Rua Manuel Lourenço Sobrinho, e é impossível, aos domingos, alguém que mora naquela localidade tirar o carro da garagem. Se uma ambulância, se alguém passar mal, a ambulância não entra. Se uma casa pegar fogo, o corpo de bombeiro não entra. Gustavo Lira fica em mão e contramão. Então eu tenho pedido muito isso aqui, e eu espero que realmente isso aconteça. O prefeito já enviou um ofício ao vice-governador pedindo o espaço lá do Detran, lá em Duas Pedras, para que possa funcionar o espaço lá para a localização dos carros, e a Altran possa passar para lá, e a feira seria dentro do próprio bairro, porque existe uma possibilidade também de se transferir a feira para a Via Expressa, mas como a Via Expressa você teria que atravessar a rua Presidente Vargas, né, para poder ter acesso à feira, então o local mais adequado seria dentro hoje onde funciona a Altran. Também quero agradecer ao senhor Christian, da Água de Nova Friburgo, porque a situação do Vale dos Pinheiros, os buracos no asfalto, aquela operação tapa-buraco, a gente já vem pedindo há algum tempo, e em conversa do secretário de Olaria, Rafael, e a meu pedido, o Christian autorizou que o pessoal da Água de Nova Friburgo, então, fizesse lá a operação tapa-buraco daquelas vias, né, e com certeza vai se resolver um problema que a gente já vinha pedindo já há algum tempo. Também quero agradecer ao prefeito pela cessão de uso de um terreno na Via Expressa, que foi cedido à loja maçônica. Hoje saiu o decreto, essa semana no jornal, teve uma reunião hoje no gabinete com todos os presentes, e aquilo lá, a loja maçônica, todos nós sabemos do trabalho que eles fazem pela nossa comunidade, e com certeza é um benefício que se vai trazer para a nossa comunidade,
e fico muito feliz de É de ser uma no bairro parte, Olaria. meu caro vereador. Rapidamente. Vossa Excelência citou o doutor Christian, superintendente da Águas de Nova Friburgo, e eu estive reunido ontem pela manhã com ele, lá, e o secretário de Conselheiro, Juarez Correia, e ele relatou lá uma série de atividades que a concessionária vem realizando, os investimentos no município, principalmente na questão da coleta e tratamento do esgoto do município e a questão do desvio da nova trajetória da adutora do Rio Grande, que vai precisar também usar ali um trecho da RJ 130. E nós precisamos da colaboração do DR, nós precisamos da colaboração do governo do Estado, no sentido de viabilizar o novo traçado dessa adutora que vem lá do Rio Grande e precisa dessa colaboração. Então, vou fazer um apelo aqui, até o vereador Manuel Martins está propondo aqui um voto de congratulações com o diretor do DR em Nova Friburgo, pedir ao doutor Marcelo, que responde aqui pela Fundação DR... Um minuto. Que ajude nesse sentido para que esse problema seja resolvido, que é um problema de interesse daquela comunidade, São Geraldo, Duas Pedras, e o interesse da comunidade de Nova Friburgo. Parabéns pela fala de Vossa Excelência. Eu, só para finalizar, senhor presidente, mais uma notícia boa para os moradores do Cônego. 3 muros de contenções na rua Leontina Rentes, na rua Aurora Silveira e na rua Chopin. A JBL, que ganhou a concorrência, uma obra de 4 meses, já se deu início, então é mais uma conquista lá para os moradores do Cônego. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção. Senhores vereadores, finalizando nossa hora livre, iniciaremos nosso expediente. Pedir o nosso segundo secretário, o vereador Reinaldo Rodrigues, possa fazer a leitura. Diante da reunião do dia 20 de setembro de 2011, emendas ao projeto de lei do vereador Cláudio Damião, emendas 001, 002 ao projeto de lei de autoria do vereador Cláudio Damião, número 2851/2009, que estabelece os critérios para a nomeação das direções das instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Municipal e da outras providências. Projeto de lei do Executivo Municipal 11.720/2011, acrescenta ao artigo 4º da Lei Municipal 3.694/2008, novos integrantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente, 11.721/2011, que altera o anexo único da Lei Municipal número 3.889, com o propósito de incluir a Associação dos Agricultores Familiares e Amigos da Comunidade de Vargem Alta, a Floralta, e da outras providências. Do excelentíssimo senhor vereador Marcos Medeiros, institui a Semana de Fiscalização e Conscientização das Leis do município de Nova Friburgo. Proíbe a venda de flores, plantas e produtos similares que utilizem agrotóxicos nos estabelecimentos que comercializem alimentos e no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. 11.724/2011 determina a publicação de planilhas de custo das tarifas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, no Diário Oficial do município de Nova Friburgo e da outras providências. 11.725 institui o Programa Municipal do Pomareiro Urbano no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a oferta de serviço gratuito de internet por centros comerciais do município de Nova Friburgo e da outras providências. Indicações do vereador Sérgio Xavier: dragagem e limpeza do rio que cruza o Cardinó, repintura das faixas de pedestre em todas as ruas do município. Do vereador Renato Abirrâmia: capina e limpeza da Alameda Guanabara, no Vale dos Pinheiros. Do vereador Cláudio Damião: retomada de projeto biblioteca imóvel, normalização de serviços médicos no Distrito de Amparo, aplicação do artigo 1º da Lei 3.828/2010,
limpeza das galerias do bairro de Vila Nova, manutenção dos equipamentos do Hospital e Maternidade de Nova Friburgo. Do vereador Marcos Medeiros, obras de contenção na estrada Prefeito César Guinle, próximo ao antigo hospital. Recuperação da estrada Santo Antônio, que liga os bairros de Boçã e Teodoro. Recuperação da estrada do Sítio Azul em Muri. Recuperação da estrada Gertrudes Stern, Muri. Colocação de redutor de velocidade em frente ao Colégio Municipal Isa Saipa Ranunce, em Duas Pedras. Instalação de lixeira no circuito da moda íntima na Ponte da Saudade. Instalação de lixeira no bairro da Ponte da Saudade. Indicações do vereador Edson Flávio Coelho. Recuperação de pavimentação asfáltica na Avenida Conselheiro Júlio Arpe, em Olaria. Operação tapa-buraco na Rua Sebastião Pereira da Silva, São Jorge. Operação tapa-buraco na Rua Manuel Evangelista da Silva, Conselheiro Paulino. Levantamento do calçamento da esquina da Rua Farmacêutico Vieira com a Rua Luiz Caristiato. Desobstrução de bueiro no final da Rua João Vicente Figueira, Maria Tereza. Capina e limpeza nas proximidades da Alameda do Planalto, Parque Imperial. Colocação de tampas de bueiro na entrada da Alameda do Planalto, no Parque Imperial. Indicações do vereador Reinaldo Rodrigues. Capina e limpeza das ruas Tupi, Amapá, em Olaria. Desobstrução de bueiros na Rua Santa Catarina, em Olaria. Retirada de entulho da Rua Berbit, em Olaria. Desobstrução de bueiro na Rua Doutor José Eljaic, em Olaria. Capina e limpeza da Alameda Princesa Isabel, no Parque São Clemente. Capina e limpeza na Rua Eloy Fonseca Coelho, Olaria. Capina e limpeza da Rua Santana, em Olaria. Indicações do vereador Isaac Demani. Operação tapa-buraco da Rua Joanir Grandini, no Jardim Califórnia. Limpeza dos bueiros da Rua Alcino Alves do Reis, no Jardim Califórnia. Conserto de paralelo na Rua Antônio Soares, no Jardim Califórnia. Recapeamento asfáltico da Rua Lafayette Bravo Filho, no Jardim Califórnia. Votos de congratulações do vereador Sérgio Xavier com a Igreja Assembleia de Deus de Conselheiro Paulino pela comemoração dos seus 55 anos de existência. Do vereador Luciano Faria com o senhor Aldir Tarocker e outros pela passagem de seus aniversários. Do vereador Manuel do Pote com o senhor Marcelo Góes Teles de Brito e outros pela dedicação e relevante serviço prestado junto ao DR, com o senhor Deuclenir Batista Moreira e outros pela passagem dos seus aniversários. Do vereador Renato Abirrâmia, com o senhor Ismael Palmeiras e outros pela passagem de seus aniversários. Do vereador Marcos Medeiros, com o primeiro-tenente da Polícia Militar, Joserley de Cardoso Vital e outros pelos relevantes serviços prestados à comunidade, com o tenente-coronel Marcelo Feima, por ter atingido as metas dos indicadores de criminalidade estabelecidos pela Secretaria do Estado de Segurança. Com a Associação Friburguense de Pais e Amigos do Educando, a FAP, pela realização do almoço no dia 11 de setembro, do vereador Nami Nassif, com o padre Marcos Vinícius Brito de Macedo e outros, pela passagem dos seus aniversários, do vereador Edson Flávio Coelho, com a senhora Lucimar Leal e equipe, pela atividades comerciais desenvolvida pela Fissarre Buffet, com a senhora Vanete do Nascimento Silva, pela passagem de seu aniversário, com o senhor Paulo Roberto, pelas atividades desenvolvidas como presidente do Rotary Clube de Nova Friburgo, Imperador, e atuação na coordenação do Fórum da Agenda 21. O vereador Jorge Carvalho, com o deputado estadual Tineu Cortes e outros pela passagem de seus aniversários. O vereador Reinaldo Rodrigues, com a senhora Cláudia Helena de Souza Reis e outros pela passagem de seus aniversários. O vereador Isaac Demani, com a Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, pela comemoração dos seus 113 anos de fundação, com a senhora Bruna de Oliveira Borges e outros pela passagem de seus aniversários. Votos de pesar do vereador Renato Abirrâmia, com os familiares da senhora Edna Abirrâmia Gismério, pelo seu falecimento. Do vereador Marcos Medeiros, com os familiares do piloto de motocross Sisvan e Surian Zanoni, pelo seu falecimento. Com os familiares da senhora Maria Helena Tofani Mineiro, pelo seu falecimento. Requerimento de informações do vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca de obras realizadas no bairro de São Geraldo após a tragédia climática.
do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca de dotação orçamentária do Promemória e outras informações, do vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca de prestação de contas das verbas federais repassadas ao município. Está lido o expediente, senhor presidente. Senhores vereadores, aqui no exercício da presidência, acabei de receber um convite aqui, pediu o vereador Reinaldo Rodrigues que faça a leitura e que conste em ata também a leitura do convite. Convite. O Colégio Municipal Professor Alberto Meyer tem a honra de convidá-lo para a inauguração de nossa sala de leitura. Vereador Professor Jorge Carvalho, dia 21/9/2011, horário 14 horas, na Rua Manuel Frossar, Grande Spinelli, Nova Friburgo. Obrigado, vereador. Pois não, vereador. Pela ordem, eu queria solicitar a inclusão na ordem do dia das propostas de emendas que foram apresentadas pelo Conselho Municipal de Educação. Os vereadores que... E o projeto também, para que ele possa ser votado projeto com as emendas. Nós fizemos, só para clarear, senhor presidente, nós fizemos a primeira votação e os projetos todos foram votados em discussão única. Naquela oportunidade, como havia umas sugestões de algumas emendas, pequenas emendas, coisas muito básicas e simples do Conselho Municipal de Educação, em respeito a essa instância, eu solicitei que ele não fosse votado num único turno, que a gente tivesse duas votações. Então, tivemos a reunião com o Conselho, as emendas foram apresentadas, então eu queria solicitar a Vossa Excelência que nós pudéssemos, como foi acordado naquela ocasião, fazer o projeto andar. Pela ordem, presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu solicito vistas, como presidente da CCJ, ao projeto em questão, com as emendas, e solicito a compreensão dos senhores vereadores, porque vai acontecer uma reunião na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, com todos os diretores e dirigentes da rede, e eles querem apresentar algumas sugestões ao projeto. Então, como há uma emenda, como existem duas emendas, normalmente o projeto já sai de pauta. E eu não acho justo ser votado sem que os próprios diretores e dirigentes apresentem as sugestões de um processo que afeta diretamente a carreira de cada um deles. Então, solicito Vossa Excelência que não coloque em votação, encaminhe a CCJ, como manda a lei, e eu vou, inclusive, levar essas duas emendas à reunião de quinta-feira, às 9 horas da manhã, no auditório da UI. É a solicitação que faço a Vossa Excelência. Breve, vereador. Só um esclarecimento. O projeto ele vem respeitando uma resolução do Conselho Municipal de Educação. E só deixar claro, porque pode ficar parecendo um contraditório, ele não afeta em absolutamente nada a carreira dos diretores das unidades escolares. Ele regula a forma como eles são elevados ao cargo. Ao invés de uma indicação política, eles passam a ser eleitos. Pois não. Mas o vereador, presidente da comissão, tem todo o direito de ter visto o projeto. A presidência, então, entende. Não há, então, a possibilidade de inclusão hoje na ordem do dia. Por não, vereador Marcos Medeiros. Registrar a presença de Joilson Martins da Cunha e Rogério Dias da Rosa, ambos são de Rio Grandina, e o Rogério é diretor do Sindicato dos Rodoviários e veio acompanhar a nossa reunião, porque no futuro ele quer estar sentado com a gente aqui. Fica aqui registrada a presença, a presidência, a mesa diretora registra com muito prazer, não só do nosso amigo, mas de todos que hoje acompanham a sessão aqui na assistência. Senhores vereadores, não havendo então nenhuma inclusão, em votação, os votos de congratulação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Vai pedir um minuto de silêncio? Pois não, vereador. Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio, como já pedi na tribuna, para o falecimento de João Zanoni. Pois não. Os vereadores que aprovam... Estendente que se estenda a Maria, professora, que infelizmente também nos deixou. Os vereadores que aprovam o voto de pesar com um minuto de silêncio, através de solicitação de vereador, nomear-se vereador Marcos Medeiros,
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Peço que todos de pé respeitem 1 minuto de silêncio. Requerimentos de informação do excelentíssimo vereador professor Pierre. Requerimento 2